Você já se perguntou se tudo aquilo que lhe foi ensinado sobre Deus é a versão completa da história? Ou se por trás do altar e da assembleia existe uma narrativa alternativa que foi apagada deliberadamente? Hoje eu vou mostrar algo que muda tudo. O Deus que a Bíblia apresenta como Criador pode não ser o Criador absoluto. Pode ser, na verdade, um artesão tergiversador, um demiurgo. E essa descoberta não é um exercício acadêmico. É uma chave para você recuperar a sua soberania espiritual. A narrativa oficial é simples e confortável. Deus cria. O mundo é bom. O homem cai. A salvação vem através da lei, da igreja, do mediador. Essa narrativa consolidou poder, estruturou impérios, moldou consciências. Mas existe outra tradição, uma tradição censurada, escondida, textos queimados, manuscritos rejeitados, palavras que dizem alto. O Criador que nos impõe leis pode ser diferente do princípio divino que habita em nós. O antagonista dessa versão é nomeado nas vozes gnósticas, Yaldabaoth, Saclas, o demiurgo, um artífice que acredita ser Deus, porque desconhece a luz suprema, um usurpador que funda um mundo de limites e escravidão espiritual. Isso muda tudo, porque se o Deus que impõe hierarquias é um falso criador, então a conexão com o divino que importa é outra, é interna, direta, imediata. E essa revelação foi suprimida. Comecemos onde a tradição começa, palavras. A linguagem esconde pistas. Na língua hebraica, um dos nomes usados para o divino é Elohim. A forma plural incomoda quem espera um único ser unívoco. Elohim carrega a ideia de potências de uma pluralidade no divino. Já o tetragrama YHWH, o nome sagrado, aparece ligado a uma presença particular, a um interveniente da história. Quando os tradutores helênicos foram trabalhar as escrituras, selecionaram termos que às vezes alteram o matiz. No grego, achiosinusti, palavra demiurgos, significa artífice, trabalhador, aquele que molda as ferramentas e disciplina a matéria. Nos textos gnósticos que sobreviveram, encontramos a palavra demiurgos como título do criador deste mundo material. Não como o ser supremo, mas como um agente limitado. Ele cria, ele organiza, ele impõe uma ordem nas trevas. Mas os gnósticos dizem que esse criador se equilibra sobre ignorância e orgulho. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, deram-nos acesso a vozes que foram censuradas por séculos. O Apócrifo de João, o livro da sofisticação de Pistis Sofia, o Evangelho de Tomé e outros documentos, pintam um quadro distinto. Neles, há uma hierarquia de emanações divinas. No ápice está o pleroma, a plenitude da luz. Dali emana o Eon, o Logos, o Pai de tudo. Em algum ponto dessa geração de emanações, surge uma entidade imperfeita, Yaldabaoth. Ele proclama com arrogância: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Essa frase é incisiva. Ela espelha a declaração que ouvimos nas Escrituras: "Eu sou." Mas nos textos gnósticos, essa afirmação é atribuída a um ser de ignorância, que confunde seu reflexo com o sol. Ele é o responsável pela criação do mundo material. E a criação material, para os gnósticos, é uma prisão para a centelha divina. A matéria limita, a matéria aprisiona, e o demiurgo governa por medo e por lei. A versão institucional, a versão que chegou até nós em livros impressos, transformou o Criador em fonte única de bondade absoluta. O demiurgo foi silenciado. Os documentos que contestavam a narrativa foram rotulados como heresias. Concílios foram convocados, textos foram selecionados. Em 367, na Carta Festal de Atanásio, já se delineava um cânon que excluía muitos escritos. Aqueles que valorizavam a experiência direta do divino, a gnosis, foram marginalizados. A instituição desenvolveu um monopólio sobre a mediação com o divino. Os sacramentos, os clericais, as hierarquias, todos reforçaram a mensagem de que o acesso à plenitude depende de intermediários. Isso não é coincidência, é estratégia,
É necessário entender que a palavra gnose significa conhecimento. Não conhecimento informativo, mas conhecimento íntimo. Conhecimento que transforma. O objetivo dos que preservaram os escritos gnósticos não era simplesmente filosofar. Era devolver ao indivíduo a percepção de que, por trás da forma, existe uma centelha de luz inacessível ao demiurgo. O conflito, portanto, não é apenas teórico, é prático. Se a autoridade suprema é um ser ignorante, que impõe leis para manter domínio, então obedecer irrestritamente a essa autoridade é perpetuar a prisão. Aqui está a primeira ferida, a supressão da experiência direta. A segunda ferida, a reescrita da história. E a terceira, a fabricação de medo. Você talvez sinta um peso quando escuta isso. Talvez pense, isso é perigoso. Talvez sinta conforto nas estruturas existentes. Eu não estou pedindo que você destrua sua rotina. Estou pedindo que você observe, que você compare essas narrativas, que você investigue, que você perceba que as palavras que foram cortadas do livro oficial falavam de um caminho interior. Um caminho que afirmava que a centelha divina não está em um templo distante, mas no coração humano. Um caminho que afirmava que a verdadeira salvação é a redenção do conhecimento. A soberania espiritual. Vamos andar na trilha das evidências. Começamos com o Apócrifo de João. No início desse texto, há uma descrição de um ser que se considera Deus. Ele se chama por nomes, altissonantes, mas é incapaz de reconhecer a fonte suprema. Esse ser é esboçado como um criador que aprende a falar e a agir por si mesmo, sem a sabedoria superior. Em seguida, o texto descreve a criação do mundo e dos arcontes, as entidades que governam o destino humano. Esses arcontes estabelecem leis e limites. Eles criam religiões que enfatizam culpa, obediência cega e temor. Suas instituições substituem o chamado à introspecção por rituais exteriores. O leitor atento reconhecerá paralelos com práticas que vemos ao longo da história. Legalismo, medo do corpo, demonização do prazer, obediência a líderes que professam vínculo exclusivo com a verdade. No Evangelho de Tomé, um texto que não entrou no cânon oficial, há 114 ditos atribuídos a Jesus. Muitos desses ditos enfatizam a busca interna, onde há perguntas como: se vocês não se tornarem como crianças, não entrarão no reino. Ou ainda, o reino de Deus está dentro de vós. Esses não são aforismos menores, são instruções para um caminho prático, e é exatamente esse tipo de ensino que ameaça um sistema que lucra com a dependência. Porque se o reino está dentro, ninguém precisa de intermediários para tocar o divino. Isso explica, em parte, a fúria institucional contra esses textos. Eles ofereciam poder direto ao indivíduo. E o poder não se doa. Quando se doa, é dividido. Voltando à linguagem. O termo demiurgos tem raízes profundas. No mundo helênico, o demiurgo é o trabalhador público, o artífice que modela um objeto. Platão usou a ideia de um demiurgo benevolente que ordena a matéria a partir de formas superiores. Mas os gnósticos reinterpretaram o termo. Eles o aplicaram a um criador imperfeito, não como punição, mas como diagnóstico. O demiurgo é, segundo eles, o produto de uma emanação que se isolou. Ele cria leis que parecem justas, mas essas leis têm um custo: separação, medo, hierarquia. O paralelo com os mandamentos e a ênfase na culpa é evidente. Não que toda lei seja intrinsecamente má, mas a função da lei, quando controlada por um demiurgo, é aprisionadora. Transforma o sagrado em regras a serem obedecidas cegamente. Mais do que textos, há evidências históricas de que esses conhecimentos foram perseguidos. Padres, bispos e imperadores lidaram com a questão de que diferentes comunidades haviam adotado narrativas concorrentes. O movimento gnóstico foi, em muitos lugares, integrado ou expurgado. Livros foram destruídos. Essa destruição não foi apenas simbólica, foi estrutural. Ao eliminar horizontes de pensamento, as autoridades consolidaram sua narrativa. E quando conhecimento é monopolizado, a população perde a habilidade de questionar.
Hoje chamam isso de controle de narrativa. Antigamente chamavam de ortodoxia. O efeito é o mesmo. Agora eu quero que você faça algo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o corpo. Não pense em ritos, não pense em dogmas. Sinta a presença de vida que pulsa em você. Esse movimento interior é o que os gnósticos chamavam de centelha. Eles diziam que o demiurgo não percebe essa centelha. Ele tentou criar um mundo que reduzisse a centelha à sombra. Mas a centelha resiste. Ela não depende de permissões. Ela brilha mesmo quando a cerimônia ordena silêncio. Essa experiência direta é libertadora. Ela tira o poder dos intermediários. Ela devolve o acesso. A narrativa institucional teme essa devolução. Por isso a marginalização. Por isso a história do demiurgo foi demolida do discurso público. Mas os textos continuaram a existir. Em cavernas, em bibliotecas esquecidas. Eles sussurraram verdades que ecoam profundamente no corpo. E quando alguém lê o Apócrifo de João ou o Evangelho de Tomé, acontece uma mudança. Não necessariamente uma conversão externa, uma reorientação interna. Você começa a reparar que as verdades mais poderosas são simples. O reino está dentro. A verdade é uma experiência e ninguém pode decretá-la por você. Não acredite apenas em palavras minhas. Observe a estrutura que impera nas tradições religiosas dominantes. Observe a confusão entre misericórdia e controle. Observe o peso do medo. Quando a fé é marcada por terror de castigo eterno, quando a salvação é vendida exclusivamente através de intermediários humanos, algo poderoso está em jogo. A promessa de segurança cria dependência. A dependência sustenta a autoridade. E a autoridade, se não questionada, transforma-se em casta. Os textos gnósticos oferecem outra lógica. A luz está disponível para quem a reconhece. Não é concedida, é lembrada, é recordada. E esse recordatório é um ato de soberania. Não quero romantizar o passado. O que os gnósticos disseram é complexo. Havia diferenças internas, havia abusos também. Mas o que importa é o fio condutor. A defesa da experiência direta como caminho para a libertação. E aqui entra a segunda parte desta investigação. Como a história foi transformada em doutrina e como essa doutrina protegeu estruturas de poder. Concílios ecumênicos, edições oficiais, códigos de ortodoxia. Tudo isso funcionou como uma peneira. O que passa pela peneira vira verdade pública. O que fica retido vira segredo. Esse é o processo que apagou o demiurgo do discurso crítico. E quando a figura do demiurgo é apagada, o foco concentra-se no Deus benevolente que recompensa a obediência. A obediência vira virtude máxima. O questionamento vira ofensa. Mas a lição não é apenas óbvia, é pessoal. Cada um de nós carrega no corpo e na psique evidências dessa história. Sentimos culpa, medo, necessidade de aprovação. Vemos isso em nossas relações, em nossos empregos, mesmo em nossos hábitos religiosos. Por que isso acontece? Parte da resposta está em aceitar autoridades externas que nos definem. Parte está em não reconhecer a centelha. Quando a centelha é apagada ou ignorada, passamos a buscar validação externa. Consequentemente, damos poder a intermediários que prometem cobertura, proteção e sentido. E enquanto fazemos isso, repetimos a dinâmica que os textos gnósticos denunciaram. Rendição da soberania ao demiurgo. A virada nesta investigação acontece quando percebemos que há um tipo de conhecimento que não se submete à censura institucional. Esse conhecimento é a gnosis. E a prova de sua existência não depende de historiadores ou de exegese. Ela se manifesta quando alguém abre a graça de sua própria experiência e encontra um centro de sabedoria que transforma a visão do mundo. Quando isso acontece, o demiurgo perde o trono. Ele governa o que vê. Ele controla o imaginário coletivo. Mas a experiência direta subtrai ao seu poder. A virada é dupla. Revelar que o Criador institucional não é o absoluto e reconhecer que o absoluto está dentro. Aprofundemos essa linha. O mito de Aldabaoth, do Apócrifo de João,
apresenta cenas que chocam pela lucidez simbólica. Yaldabaoth nasce de uma emanação confinada. Incapaz de alcançar o pleroma, ele cria por imitação. Seu mundo é cópia imperfeita. Seus habitantes são sombras da imagem verdadeira. Ele cria leis que prendem as almas ao corpo. Ele celebra a ignorância como virtude. Ele funda religiões que glorificam a obediência. As estrelas, os planetas, as esferas, tudo se organiza para manter as faíscas de luz amarradas. Os gnósticos descrevem ainda um caminho de retorno, através do conhecimento, através de rituais internos que despertam a memória. A alma sobe além das esferas, atravessando os arcontes por reconhecimento, por palavra, por despertar. Cada esfera tenta convencer a alma de que é necessário fazer o que ela ordena. Mas a alma que reconhece a sua origem passa sem se contaminar. Esse é o itinerário da libertação. Agora imagine esse mito aplicado às instituições humanas. Cada esfera é uma camada de poder. A família, a escola, o Estado, a religião institucional. Cada uma delas proclama autoridade, cada uma propõe narrativas que limitam o alcance da centelha. A salvação, então, passa por reconhecer onde reside a verdadeira autoridade. Não nego o papel social das instituições. Elas organizam a vida, mas existe diferença entre organização e aprisionamento. E quando a organização se torna ferramenta de dominação espiritual, devemos questionar. No mundo contemporâneo, essa questão reaparece em novas formas. A secularização substituiu ritos por rotinas, mas a dependência persiste. O demiurgo mudou de traje. Passou a falar em eficiência, norma e imagem. Mas ainda assim, sustenta mecanismos de controle emocional. A verdadeira subversão, portanto, não é anarquia. É recuperar o vínculo com a centelha e agir a partir desse centro. Essa é a soberania espiritual. É recusar que outra instância dite o sentido último da vida. É reconhecer que há uma presença dentro que excede o medo. Chegamos ao clímax desta investigação. A primeira revelação externa. O Criador, descrito por algumas tradições, pode ser um artífice limitado, movido por ignorância e arrogância, e não o princípio supremo. Essa figura, os textos gnósticos a chamam de demiurgo. Ele instituiu leis e mediadores para manter ordem. Ele se apresenta como Deus. Ele exige obediência. Ele pode ser identificado nas estruturas que valorizam culpa e subserviência. A segunda revelação, que é simultaneamente interna, dentro de você, existe uma centelha que provém do pleroma. Essa centelha não é produto da matéria. Ela não obedece às leis do demiurgo. Ela é a sua ligação direta com o princípio supremo. Essas duas revelações juntas destravam algo em você. Porque se a autoridade externa é falível, a autoridade interna torna-se a base real de soberania. E a soberania espiritual não é orgulho, é uma retomada de responsabilidade pela própria relação com o divino. O que isso implica, pragmático? Primeiro, desapegar-se da ideia de que salvação ou iluminação dependem exclusivamente de um clero, de um sacramento listado, de uma fórmula prescrita. Segundo, recuperar práticas que promovem a experiência direta, meditação centrada, leitura ativa dos textos gnósticos, contemplação dos ditos do Evangelho de Tomé, exercícios de silêncio que permitam a centelha falar. Terceiro, promover comunidades de busca que não confundam liderança com dominação. Comunidades onde a autoridade é verificada pela experiência e não pela tradição absoluta. E como começar? Um passo simples e decisivo. Reserve um tempo diário para escutar. Não reagir. Não rezar por uma lista de pedidos. Apenas ouvir. Observe o que emerge. Faça perguntas internas. O que sinto quando penso em Deus? Onde sinto a presença? Que memórias espirituais me tocam? A segunda prática é estudar com espírito crítico. Leia o Apócrifo de João. Leia o Evangelho de Tomé. Leia os fragmentos que restaram. Compare com as versões canônicas. Observe as diferenças. A terceira prática é praticar pequenos atos de autonomia espiritual. Recuse rituais que ferem
sua integridade. Adote ritos que nutram sua centelha. Não confunda esse caminho com niilismo. A ideia não é negar Deus, é redefinir quem é Deus. O Deus Supremo, para os gnósticos, não é um demiurgo ciumento. É a luz que produz o pleroma. É a fonte que emana em múltiplas searas. Mas essa fonte não se manifesta como senhor de medos. Ela se manifesta como convite. Um convite que qualquer pessoa pode aceitar por reconhecimento. Não é exclusividade de templos. É uma herança universal. E a chave prática é simples: confiar na experiência interior. Quando você permite que a centelha fale, você vive de modo mais íntegro. Você toma decisões menos impulsionadas por culpa. Você age com mais liberdade. Você percebe que muitas regras que antes pareciam inquestionáveis eram, na verdade, impressões do demiurgo. Eu já vi isso acontecer com pessoas reais. Vi homens e mulheres que, ao ler o Evangelho de Tomé, encontraram coragem para abandonar empregos que abusavam de sua alma. Vi pessoas que, ao se depararem com o apócrifo de João, romperam um ciclo de submissão a lideranças religiosas emocionalmente predatórias. Não foi mágica, foi reconhecimento, foi retorno. E esse retorno é o sinal de que a soberania espiritual funciona. Ela não exige um selo do mundo, ela exige responsabilidade interior. Antes de terminar, quero destacar um perigo: o despertar. Gnóstico pode ser distorcido em superioridade moral. Alguns transformam a experiência interna em instrumento de julgamento. Isso é apenas outra forma de demiurgo. O demiurgo da pureza que exclui. A verdadeira gnose é a humildade de reconhecer que a centelha é frágil, que a matéria é um campo de experiência, não uma sentença final. A verdadeira soberania é compaixão, é amar sem alugar a fé à coação. É agir conforme a percepção interior, sem a necessidade de humilhar quem não despertou ainda. Agora, a conclusão prática e a convocação final. Se algo no que eu disse lhe inquietou, comece a investigar. Leia, experimente, observe sua vida, experimente o silêncio, a leitura dos textos que foram ocultados, a meditação centrante. Procure comunidades de busca que honrem a experiência. E, acima de tudo, permita-se a coragem de reconhecer que o que lhe foi ensinado pode não ser a verdade completa. Essa coragem é o primeiro passo da soberania espiritual. Deixe nos comentários qual passagem dos textos hereges ou apócrifos mais lhe chamou a atenção. Escreva como se sentiu ao ler sobre Yaldabaoth ou ao encontrar o ditado do Evangelho de Tomé que diz que o reino está dentro de vós. Compartilhe uma experiência de quando sentiu a centelha brilhar. Inscreva-se para continuar essa investigação comigo. Curtir este vídeo ajuda a espalhar essa informação que foi silenciada. E compartilhe com alguém que precisa de permissão para questionar. O segredo não é apenas revelar um demiurgo, é lembrar que a divindade suprema não está fora de você. Está dentro. Reencontre-a. Reivindique sua soberania espiritual.